Amém. Facebook já está conectado, amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Facebook. O Instagram já está conectado, a paz do Senhor Jesus para o pessoal do Instagram, a paz do Senhor Jesus para o pessoal do Facebook, Instagram, do YouTube, amém. A paz do Senhor Jesus para o pessoal que vai ouvir pelo áudio, né? Amém. A paz do Senhor Jesus para o pessoal do Meet, o Daniel, a Juliane, o Francisco, a Maria Oliveira, a Duda, a Jéssica, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, amém. A música de hoje que a gente ouviu é Eixe-la, e o nome da música é O Milagre Sou Eu, né? Não é um louvor, né? Louvor é quando a música louva a Deus, né? Começa a adorar a Deus, né? É mais uma música de reafirmação da fé, né? Seria uma música mais de reafirmação da fé, uma música de reafirmação da confiança em Deus, uma música mais centrada em nós, para nos confortar, né? Para nos fazer continuar confiando ainda que tudo vá mal, né? É uma música muito importante para mim. Por quê? Porque é uma música que eu ouvia muito quando eu perdi meu filho. Eu até fiquei emocionada ouvindo essa música agora. A paz, Cláudia. Quando eu tava com 5 meses de gestação, eu fui fazer uma consulta normal e tinha que ouvir o coraçãozinho do bebê, né? E, gente, não tava tendo sangramento, nada. Aí eu fui ouvir o coraçãozinho, tava eu e meu esposo. Aí foi ouvir o coraçãozinho do bebê. Aí não ouvia por aquela maquininha, né, por coisa. Aí a médica falou, vamos fazer um ultrassom. Deixa eu ver, né, no ultrassom. E no ultrassom ele tava paradinho, né. Aí quando ele tava paradinho, eu fiquei olhando ele parado, né. E a médica falou assim pra mim, olha, o coraçãozinho dele parou. Aí meu mundo caiu, né, meu mundo desabou. Aí nisso eu levantei da maca, aí eu falei pro residente, né? Eu tava no Hospital das Clínicas. Eu falei pro residente, eu quero ir em outra máquina. Ele falou, não vai mudar nada. Eu falei, mas eu quero ir em outra máquina. Aí eu comecei a orar. Comecei a orar sobre a minha barriga. Comecei a orar para Deus ressuscitar meu filho. Falei, Deus ressuscita, ressuscita. E orando, gente. E então eu fui para outra máquina. Aí na outra máquina tava o coraçãozinho parado ainda. E olha, eu não vou dizer que eu não fiquei chateada com Deus, eu fiquei. Eu fiquei muito chateada com Deus, muito mesmo. Fiquei muito triste, né? Eu ficava questionando o porquê, né? Falei, nossa, tem pessoas que são tão cruéis, né? Tem pessoas que são tão más, tem pessoas que fazem tanta coisa errada e conseguem o que querem, tem um filho atrás do outro, né? Por que isso me aconteceu, né? Por que esse mal veio sobre mim? E eu questionava muito, gente. Nossa, como foi difícil. Foi muito difícil. Aí, nesse tempo, foi muito difícil lidar com tudo isso, sabe? Eu me entreguei, quis tirar minha vida, né? Me entreguei e não queria saber de mais nada, mais nada. Então eu tive 2 decisões, assim, sabe? Eu confiava muito em Deus, mas eu não era mergulhada nele como eu sou hoje. Mas eu sempre fui muito. Até quando eu não entendia, quando eu nunca tinha lido a Bíblia, eu sempre criei muito, eu sempre acreditei muito. Eu tive muita sede, sempre. Eu acho que por isso que Deus me chamou. Eu sempre tive muita vontade. Apesar de, quando eu nem mesmo lia a Bíblia, né? Eu sempre tive muito zelo, muita vontade, né? E nessa época eu amava muito ele. Eu nunca cheguei a blasfemar, nunca cheguei a falar nada disso com ele. E então me veio sobre a cabeça de eu acabar com a minha dor. E eu achava que ia acabar com a minha vida e acabaria com essa dor, né? E eu desconhecia Deus como eu conheço hoje, né? E eu tentei acabar com a minha vida, né? E então Deus me resgatou, sabe? Deus me resgatou e eu comecei a conhecer Deus verdadeiramente, né? E Deus foi acalmando a minha dor. A dor não deixa de existir, né? Igual hoje eu tô falando, gente, tô querendo chorar. Porque dói, né? Não deixa de doer. Mas Deus acalma a nossa dor, né? Então já não é como antes, aquela dor que parecia, gente, que eu tava morrendo de dor, sabe? E existem pessoas que morrem de dor, né? Já viu antigamente que as pessoas morrem de amor, né? A pessoa, eu conheço pessoas assim, né? Que o marido morreu, ela morreu logo em seguida, né? É morrer de dor, né? A dor. Uma dor te faz morrer, né? A pessoa se entrega na dor.
E eu tava me sentindo assim. E durante esse período da minha vida que eu ficava buscando o porquê, sabe? Eu ficava querendo o porquê, eu ficava tentando achar o porquê. Eu ouvia muito essa música, né? E conforme eu ia ouvindo essa música e estudando mais de Deus, ouvindo mais Deus, buscando mais Deus, né? Eu comecei a confiar. Aí eu comecei a parar e falar, não importa o porquê. Para que eu quero saber o porquê? Né? O que vai me interessar saber o porquê, né? O porquê, para quê? Para que isso vai influenciar na minha vida? Eu confio em Deus, né? Há um propósito, eu sei que Deus é bom. Apesar disso, eu sei que Deus é bom, né? E então eu comecei, gente, essa música caiu como uma luva em mim, porque essa música ela fala, né? Que Deus ele pode ressuscitar mortos e ela sabe disso. Mas se Deus não quer ressuscitar, tá tudo bem. Porque na verdade, o milagre é ela por aceitar isso. E nossa, gente, foi direitinho em mim, sabe? Porque eu passei a aceitar a vontade de Deus, ainda que a vontade de Deus não fosse a minha. Ainda que o sim que eu tanto esperasse fosse um não. Eu aprendi a aceitar a vontade de Deus. E o maior milagre foi esse. Foi eu mesma. E isso tem muito a ver com o que Jesus diz, né? Quando Jesus fala, Deus, se for possível, passa de mim esse cálice, né? Mas que seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus para Jesus foi não. Jesus ouviu um não de Deus. E Jesus sabia que ele ia sofrer daquela forma, né? Mas Jesus falou que seja feita a tua vontade, Deus. E ele não questionou a Deus, passou por todas aquelas dores, né? Não questionou a Deus. E a Bíblia diz que ele foi aperfeiçoado por causa da obediência dele. A obediência dele aperfeiçoou ele, tornou ele melhor. E a maior obediência que existe, o maior nível de obediência que existe, é a obediência ao não. É a gente obedecer quando a gente recebe um não. Esse é o maior nível de obediência que existe. E quando a gente chega nesse nível de obediência, a gente é aperfeiçoado por Deus. A Bíblia diz isso. E eu fui aperfeiçoada por Deus. É lógico que se eu pudesse escolher, eu não escolheria ter sido dessa forma. É claro que eu queria o meu filho aqui comigo. Mas o que consola meu coração é que no grande dia eu o verei de novo. Ele vai vir correndo nos meus braços e vai falar, mamãe, mamãe. E isso é o que me consola. Amém, amém, amém. Ai, gente, eu senti vontade de falar isso. Glória a Deus. Amém, amém. Eu vou orar agora, então, tá? Amém. E eu vou explicar quem são os ímpios segundo a Bíblia. E então a gente vai estudar Provérbios 14, tá bom? Amém, amém, amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia. Obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos para ouvirmos a Tua voz, ouvirmos a Tua palavra. Deus, vem falar conosco, se revela a cada um de nós. Manifesta, meu Deus, o Teu poder sobre cada um de nós, a Tua glória, Senhor. Amém. Derrama da Tua misericórdia, da Tua graça e da Tua bondade. Seja longânimo com cada um de nós, meu Deus, porque nós não merecemos, meu Deus. Nós não merecemos a Tua paciência. Mas o Senhor é bom, o Senhor é longânimo. A tua palavra diz isso. E o Senhor não se contradiz. Então, meu Deus, se lembra agora, Pai, das boas palavras que o Senhor disse. Pois o Senhor disse que perdoa aqueles que cometem pecado e se arrependem. O Senhor disse que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. O Senhor disse que se alegra de um pecador arrependido. O Senhor disse, Pai, que abençoa até 1000 gerações daqueles que ouvem a Ti, daqueles que obedecem a Ti, daqueles que creem em Ti. O Senhor disse, meu Deus, que o Senhor é um Deus longânimo. O Senhor disse que tem longa paciência. O Senhor disse que é um Deus amoroso. O Senhor disse, meu Deus, que tudo que o Senhor faz é bom. Então, meu Deus,
que o Senhor lembre dessas palavras que o Senhor mesmo um dia disse, em o nome de Jesus, Pai, e as cumpra sobre cada um de nós. Perdoa, Pai, os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões, perdoa as nossas iniquidades, porque nós pecamos, Pai, ainda que em pensamento nós pecamos, e por isso nós te pedimos perdão, Pai, ainda que involuntariamente nós pecamos. Meu Deus, que a tua graça, meu Deus, nos alcance, que a tua bondade nos alcance e que assim seja por todos os dias das nossas vidas. Que o Senhor dê ordem aos seus anjos para que eles fiquem ao nosso redor, que nos protejam de todo o mal. Que o teu exército seja ao nosso favor. Amém, Deus. Que o Senhor derrame sobre nós discernimento, sabedoria, para que não venhamos a cair nas armadilhas de Satanás, para que não venhamos a ser enganados por falsos profetas, por falsos mestres, para que não venhamos a cair na falsa doutrina, Pai, amém. Mas nos traga discernimento, nos traga, meu Deus, o esclarecimento da tua verdade, torna a tua verdade clara, simples, aos nossos ouvidos, aos nossos corações, e cada um que chegar aqui, meu Deus, para assistir essa aula, cheio de dúvida, cheio de questionamentos, que o Senhor venha falar com essa pessoa, meu Deus. Porque só o seu Espírito Santo que tira dúvidas, o teu Espírito Santo nos convence. Então que assim seja, Pai, porque nós cremos no teu poder, no poder do teu Santo Espírito. Amém. Meu Deus, que o Senhor nos fortaleça, nos revigore, nos renove. Que sejamos testemunhos vivos do teu poder. Que a tua glória, meu Deus, seja vista através das nossas vidas, que todos nós tenhamos um testemunho verdadeiro ao teu respeito. Que sejamos um bom exemplo, meu Deus, do que é ser Cristo nessa terra. Amém. Que venhamos a ser a Bíblia viva, que muitos vão ler. Amém, Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. A paz, Cida. Amém. Gente, então agora, né, vamos lembrar, a gente tá indo pro 3º ano de aniversário desse projeto, né, que Deus me chamou para esse projeto. Glória a Deus, Deus é maravilhoso, né? E é o 3º ano que a gente tá indo desse projeto de simplificar a Bíblia, né, de falar a Bíblia numa linguagem mais clara, mais fácil. Boa noite, Francisco. A gente tá indo pro 3º ano, né? Então, no dia 3 de novembro, a gente faz 3 anos. 3 anos de estudo da Bíblia. Glória a Deus. Amém. E Deus tocou meu coração, eu senti no meu coração de eu dar R$100 para alguém, tá? Então, eu vou dar R$100 para alguém em novembro, como aniversário, como festa do nosso aniversário, tá? E qual é a condição para a pessoa receber esses R$100? Ela escreveu um trabalho escrito, tá? Manuscrito mesmo. E no mínimo 5 folhas esse trabalho. E ela vai ter que falar nessas 5 folhas sobre o quê? Sobre qual a importância do Espírito Santo na vida do cristão, quem é ímpio e os equiparados a ímpio, qual que é o fim do ímpio e o que nós precisamos para ser salvo, o que é preciso para ser salvo. Tá? Então, são 5 folhas escritas sobre isso. Então, uma aluna falou, mas tudo isso está na Bíblia, né? Uma aluna perguntou para mim. A verdade é que eu já falei sobre tudo isso nas aulas. Ao longo desses 3 anos, eu já falei sobre tudo isso. Mas o meu intuito aqui, gente, não é sabotar vocês. O meu intuito é que o maior número de pessoas escreva, porque eu quero que vocês saibam isso. Isso é o básico que um cristão tem que saber. E eu quero que vocês saibam isso. Então, o meu intuito não é sabotar vocês. Pelo contrário, eu quero que vocês saibam isso. Então, o que eu estou fazendo desde a aula de Provérbios 13? Eu estou falando sobre esses temas durante a aula, tá? Então, na aula de Provérbios 13, eu falei um pouquinho sobre a importância do Espírito Santo na vida do cristão, tá? Hoje eu vou falar sobre quem é ímpio, tá? E eu vou, ao longo dos dias que a gente vai tendo de aula, eu vou falando sempre sobre algo, tá bom? Então, sempre que for ali, eu vou falar sobre algo, tá? Então, amém. Quem é ímpio para Deus, né? A Bíblia diz que ímpio, né?
é aquele que vai contra a natureza de Deus, faz tudo que é contra a natureza de Deus, faz tudo que é contra o caráter de Deus. Então, uma pessoa que faz algo que vai contra o caráter de Deus, que vai contra a natureza de Deus, é um ímpio. É isso que a Bíblia diz. Quando a gente compreende dessa forma, fica muito mais fácil da gente entender quem é ímpio, gente. Porque, assim, a verdade é que o ímpio é um leque muito grande, né, de quem é ímpio. Mas quando a gente passa para pensar dessa forma que eu tô falando, fica muito simples da gente entender quem é ímpio. Quem é ímpio? É aquele que age sempre contra a natureza de Deus. O que ele faz vai contra a natureza de Deus. O que ele faz vai contra o caráter de Deus. Ele é ímpio. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu fiz várias anotações aqui legais para eu dar exemplo. Por exemplo, Deus é fiel. Deus é fiel. O atributo de Deus é ser fiel. Então, a pessoa é infiel. Infiel a Deus ou infiel ao marido dela, por exemplo. A pessoa vive dentro da igreja, mas ela é infiel ao marido dela. Ela é ímpia. Ainda que ela esteja dentro da igreja, ainda que ela seja fiel, entre aspas, a Deus, né? Mas ela é infiel ao marido dela. Ela é ímpia. Porque ela está fazendo algo que vai contra a natureza de Deus. Deus é fiel. E ela está sendo infiel. Se ela é infiel a Deus, Deus até abomina. Se ela é infiel ao homem, por exemplo, se é infiel a marido, a mulher, se você se arrepende, né, Deus até alivia, né, Deus até perdoa. Mas quando você é infiel a Deus, Deus abomina esse tipo de coisa, né? Não que o outro infiel não seja ruim, não é ruim também, é pecado também, né? É ímpio também. Então, quem é ímpio? Aquele que vai contra a natureza de Deus, contra o caráter de Deus. Por exemplo, Deus, ele ama o humilde. Deus, ele ama o humilde. Então, a pessoa é orgulhosa, a pessoa é arrogante. Então, ela está indo contra a natureza de Deus. Porque Deus ama o humilde. E ele é arrogante, então Deus não ama a arrogância. Então ele está indo contra, então ele é ímpio. Ele é ímpio por ser arrogante. Quando eu não tinha o conhecimento bíblico, quando eu não tinha o conhecimento da verdade de Deus, eu achava que ímpio era quem matava e quem roubava. Para mim, ímpio era resumido a isso. Só é ímpio quem mata e quem rouba, né? Mentir não é ímpio. Uma mentirinha não é ímpio, né? Trai a esposa não é ímpio. Para mim, ímpio era matar e roubar. No tempo que eu não tinha discernimento. E hoje, a gente vê que o leque é muito maior. A pessoa nunca matou, a pessoa nunca roubou, a pessoa nunca traiu, né? Nunca foi infiel a Deus adorando outros deuses, e a pessoa também nunca foi infiel ao esposo, à mulher dele, nunca foi infiel a nenhum desses. Mas a pessoa é arrogante. A pessoa se acha melhor que os outros, a pessoa é soberba. Ela vai contra o caráter de Deus, contra os preceitos de Deus, contra a natureza de Deus, né? Então, tudo aquilo que vai contra os preceitos de Deus, contra a natureza de Deus, contra o caráter de Deus, é ímpio. Então, o preceito de Deus é o quê? Que nós sejamos humildes. A gente tem que ser humilde e aí Deus nos ama. Se a gente não é humilde, Deus não nos ama. Então, se eu sou arrogante, eu sou ímpia. O livro de Jó fala claramente sobre isso. Fala claramente. Uma vez uma aluna veio querer até me xingar por causa disso. Porque eu expliquei isso. Eu acho que ela não entendeu. Acho que ela não leu o livro de Jó. O que acontece? O livro de Jó é a história de um homem, gente, que a Bíblia diz que ele era temente a Deus, que ele se desviava do mal, que ele era... deixa eu até pegar aqui para ler exatamente como tá na Bíblia. Peraí. Vou ler exatamente como está na Bíblia, para vocês verem como a Bíblia fala de Jó. E depois a lapada que Deus dá em Jó. Porque Deus chega no final dando uma lapada em Jó. A Bíblia começa falando de Jó assim. Jó, ele era um homem sincero, ele era um homem honesto, não mentia, não fazia esse tipo de coisa, ele era honesto, ele era correto. Fazia tudo certinho. Ele era reto, né? Fazia tudo certinho, andava no caminho correto. Ele era temente a Deus. Ele temia a Deus e ele se desviava do mal.
Aí você pensa, é um crente perfeito. Uau! E era. Aí quando, no início do livro de Jó, fala que Satanás viu Jó. Satanás viu Jó, nossa, um homem tão temente a Deus, um homem tão correto, que se desvia do mal, que quer fazer tudo certinho, né? Então, Satanás vai lá tentar Deus, né? E Satanás vai falar assim, ele... E então, quando ele chega lá no céu, a gente lembra, Deus fala para Satanás, Satanás, né? Porque Satanás foi lá dar conta dos pecadores do mundo. E então, Deus vai todo alegre para Satanás falar, Satanás, você viu, Jó? Você viu? Ainda tem quem me siga, né? Ainda tem quem me ame. Então, lembra que Satanás fala? Satanás fala assim, é claro, ele só é o que é porque você não me deixa tocar nele. Se eu tocasse nele, tudo isso ia cair. Ele só é tudo isso porque você fez um círculo em volta dele, eu não posso nem chegar perto. Ele tá cheio de bênção, tá dando tudo certo na vida dele, não tem nada para ser provado. Então Deus falou, tá bom, então eu deixo você provar ele. Prova lá ele. E Deus apostou alto em Jó, porque Deus falou, não, eu conheço o coração de Jó. Jó não vai me negar. Jó não vai deixar de me amar por causa disso tudo que tá acontecendo. Então Satanás veio, gente, com o pé no peito de Jó. Satanás veio de uma vez, matou todos os filhos, tornou Jó pobre. Só deixou a mulher de Jó viva para ficar atormentando Jó, né? Matou todos os filhos de Jó, tornou Jó pobre, né? Acabou com todos os bens de Jó. E então, Jó, depois que tudo isso aconteceu, Jó cai de joelhos. Lembra? E Jó fala, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Uau! Foi uma lapada na cara de Satanás que Jó deu, né? Então, neste momento, Satanás, depois de um tempo, voltou lá para Deus, né? Foi lá para o céu de novo, prestar conta dos pecadores, da andada no mundo, porque Satanás agora é o príncipe desse mundo. Então, quem vai dar contas desse mundo para Deus? É Satanás, que é o príncipe desse mundo. Então, Satanás foi lá prestar contas para Deus desse mundo. Então, Deus falou, e Jó, Satanás? Você conseguiu o que você queria com Jó? E ele não conseguiu. E Deus sabia, é claro. E Satanás fala o que para Deus, né? Satanás fala, é claro. É claro que Jó não vai te negar. Porque ele não sentiu na pele. Satanás começou a falar que Jó era tão egoísta, mas tão egoísta, que ele só realmente se irritaria com Deus se fosse uma dor nele, né? Como foi o filho dele que morreu, não foi ele, não foi algo nele, não tem problema, né? Era tão egoísta a esse nível, Satanás falou. E então Deus fala o quê? Tá bom, Satanás, pode tocar em Jó, mas não o mate. Gente, olha só o poder de Satanás. Satanás, ele sabe qual é o limite da pessoa para ela não morrer. A gente subestima Satanás, mas a Bíblia diz isso. Satanás sabia o limite de Jó para que Jó não morresse. E Satanás ia até o limite de Jó. Então, nisso, né, a Bíblia diz que Jó continuou firme. Jó permaneceu firme e não negava a Deus. Então chegaram os amigos doidos lá de Jó, né? Que era melhor eles não terem ido, né? Chegaram os 3 amigos lá de Jó para perturbar Jó, coitado. Ficaram 7 dias lá em silêncio. Foi o melhor tempo que eles ficaram ali. Foi quando eles ficaram calados, né? Depois eles começaram a abrir a boca e falar. Quando eles começaram a falar, eles começaram a insultar Jó. Eles começaram porque Jó começou a falar, né? Eu não aguento mais. Por que essa dor me sobreveio? O que eu fiz para merecer isso? Eu me desvio do mal. Eu sou reto. Eu sou correto. Eu ando diante de Deus, né? Eu faço tudo que Deus ordena. Eu sigo a lei certinha. Por que me sobreveio isso? Eu não estou entendendo. Qual é a raiva de Deus comigo? E Jó começava a falar assim. Então os amigos de Jó começaram a falar o quê, gente? Os amigos de Jó começaram a falar, Jó, para de ser hipócrita. Você pecou. Com certeza você pecou. Para Deus estar tão irado assim com você, é porque você pecou. E Jó se defendia. Jó falava, eu não pequei. E, gente, Jó não tinha pecado.
E ele falava, eu não pequei, eu não pequei, eu não me afastei de Deus, eu não fiz nada. E ele falando, lembra? E os amigos dele perturbando, pressionando ele, pressionando ele, pressionando ele. Ao longo do livro, durante esses diálogos que tem, e esses amigos ficam pressionando a Jó, Jó estoura, ele cede. Então Jó começa a dizer o quê? É o seguinte, eu não pequei. E se Deus está fazendo isso comigo, então Deus é injusto. Eu sou justo. Deus é injusto. Eu não merecia isso. Então, Jó começa a vir nessa conversa durante o livro. E Jó começa a falar, não, Deus é injusto. Mas Jó não estava negando a Deus. Jó continuava temente a Deus. Jó não tinha pecado algum. Mas Jó, para se defender dos amigos, ele começou a acusar Deus. Entende? Isso que eu estava tentando explicar, e teve uma aluna que ficou toda nervosa, até me xingou. Mas é isso que acontece no livro de Jó. Com o passar do tempo, Jó começa a ceder à pressão dos amigos. E Jó começa, então, a falar que ele é justo. Jó começa a falar como se ele merecesse uma recompensa por ser bom. Jó começa a falar isso. Jó começa a falar, não, eu sou bom. Eu quando eu vejo um pobre, eu ajudo. Eu entrego cesta básica. Eu entrego dízimo. Eu faço isso, e faço isso, e faço aquilo outro. Eu sou tal. Como assim? Deus é que é injusto. Deus é que é injusto, Deus tá passando isso. E Jó começa a falar isso. E então chega o Eliú, o último cara chega, né? E esse último cara, gente, ele chega e ele vai indo a conversa de acordo com o que Deus vai falar. Ele fala realmente de acordo com o que Deus vai falar. Tanto que Deus chega depois desse Eliú. E já emenda com a conversa de Eliú, né? E tanto que Deus não pune Eliú. Deus briga com os outros 3 amigos de Jó, mas com Eliú não. Porque Eliú estava certo no que estava falando. E Eliú começa a falar o que para Jó? Jó, toma cuidado, Jó. Porque a verdade é que Deus não te deve nada. O bem que você faz é para você mesmo. O mal que nós fazemos é para nós mesmos. Deus não te deve nada. Toma cuidado. Porque você está começando a ficar soberbo. Você está começando a se achar. Você está sendo orgulhoso, né? E então Deus chega, lembra? Deus chega num redemoinho e Deus fala com Jó. Deus chega já, quem é esse que fala de mim e não sabe o que está falando, né? Deus já chega desse jeito. Quem é esse que está falando bobagem a meu respeito aí e não sabe o que está dizendo? Jó. Ele está falando sobre Jó. Então, Deus, né, gente, era um homem correto, honesto, andava nos caminhos de Deus, temente ao Senhor e que se desviava do mal. E Deus chega então e fala assim, Jó, ele começa a vir um diálogo, né? A gente lembra, né? Que ele fala até sobre os animais, que ele sabe qual é o equilíbrio do mundo, né? Então, se ele tá mandando aquele mal para Jó, é porque há um equilíbrio no mundo sobre aquilo que está acontecendo na vida dele. E é isso que Deus vem falando. E Jó, lembra que a primeira resposta de Jó é arrogante com Deus? Jó ainda é arrogante com Deus na primeira resposta. Ele acha que ele tá certo. Jó continua falando que ele tá certo. Ele, não, já falei o que eu queria falar. Porque Deus vem e fala assim, você quer me falar mais alguma coisa, Jó? Além de falar que eu sou injusto? Em vez de Jó voltar atrás no que ele disse, Jó fala assim, não, eu já falei o que eu tinha que falar. Já disse tudo. Ele estava super arrogante, gente, falando com Deus. E então, no capítulo 41, Deus começa a falar sobre a arrogância. Do nada, no capítulo 41, Deus fala, olha, Jó, é o seguinte, o arrogante para mim é como um pecador. O arrogante para mim é como um ímpio. Toma cuidado, porque eu não sou o pai dos arrogantes, mas sim Satanás. E Deus começa a falar isso para Jó. Por que Deus está falando isso para Jó? Porque, gente, Jó não tinha pecado. Jó, ele era temente a Deus. Jó se desviava do mal, né? Jó, ele fazia tudo correto, tudo certinho, não negou a Deus durante a doença, mas ele se encheu de orgulho. E por isso, ele quase caiu. Deus deu um chacoalhão nele, então ele se arrependeu.
No final da Bíblia, no final do livro de Jó, diz: Senhor, eu falei do que eu não sabia. Me desculpa, porque eu sou apenas pó. Eu falei do que eu não entendia. Jó se arrependeu. Aí teve até essa aluna que brigou comigo e falou: como assim você fala que Jó quase foi condenado? Gente, é isso que a Bíblia diz. A pessoa tem que aprender a ler a Bíblia. É isso que a Bíblia diz. O conceito do livro de Jó é esse. É possível você ser um homem bom, um homem honesto, um homem correto, que anda nos caminhos do Senhor, que se desvia do mal, temente a Deus, que faz ali tudo certinho, que não nega a Deus, mas que não vai ser salvo por ser orgulhoso. É isso que o livro de Jó nos ensina. Não é ser paciente com a doença, porque Jó não era, gente. Jó não teve paciência nenhuma não, viu? Eu ouço muita gente falando, ai, a paciência de Jó. Que paciência? Jó, ai, Deus me mata, ai, Deus quer morrer. Jó não tinha paciência. Não é essa a questão desse livro. Esse livro ensina que uma pessoa, né, nesse nível, pode cair. Por quê? Porque matou alguém? Não. Porque adorou outros deuses? Não. Porque negou a Deus? Não. Porque era orgulhoso. Se achou melhor que os outros. Se achou demais. Se achou muito, né? E é isso que eu tô falando tudo isso, essa história de Jó, pra gente chegar nessa continuidade do que eu tô explicando, o que é o ímpio, né? Então, quem são os ímpios? Os ímpios são aqueles que agem contra a natureza de Deus, contra o caráter de Deus e contra os preceitos de Deus. Então, se Deus disse que recompensa o humilde, se Deus disse que ama o humilde, então, se eu sou orgulhosa, eu estou indo contra um preceito de Deus, de que eu devo ser humilde. Eu sou ímpia. Apesar de não roubar, não matar, não sei o que, eu posso fazer caridade, igual o Jó fazia. Eu posso fazer caridade, fazer isso, aquilo outro. E ser pega pelo orgulho. Pensou? Uau! O que mais? O caráter de Deus é ser bom. Deus é bom. Então, se eu sou má, eu sou ímpia. Porque eu tô indo contra o caráter de Deus. Outra coisa. Um exemplo, tá, gente? Tem muita coisa pra gente falar, né? Mas outro exemplo. Deus diz a verdade. Deus sempre diz a verdade. Se eu digo a mentira, eu estou indo contra o caráter de Deus, contra a natureza de Deus, porque Ele fala a verdade. Eu estou mentindo, então eu sou ímpia. A Bíblia diz, né, tem algumas coisas que você pode ir contra o preceito, né, de Deus. Por exemplo, o preceito de Deus, né, é que a gente não mate. É um preceito, né? Não tem a ver com a natureza, com o caráter de Deus, mas é um preceito. Ele falou para não matar. Isso é um preceito. Eu não posso matar. Então, se eu mato, eu sou o quê? Ímpia. Eu fui contra um preceito de Deus. Outra coisa, Deus ama as criaturas que Ele criou, as criações dele, né? Ao ponto de desejar que todas sejam salvas. A Bíblia diz isso. Ele ama todas as criaturas da terra, todas as criações dele. Ao ponto de demorar para voltar Jesus, porque quer que o maior número de pessoas sejam salvas. E Deus ama os pobres, porque Deus os fez. Então, isso é um preceito. Deus ama os pobres. Deus ama toda a criação dele, ao ponto de querer que todos sejam salvos. Eu vou lá e desprezo alguém. Gente, eu só tô desprezando alguém, tá? Imagina, eu não roubei, não matei, não me prostituí, não sou infiel a ninguém, temo a Deus, mas eu desprezo. Quando eu ando na rua e vejo um morador de rua, desprezo ele. Eu sou ímpia. Porque eu estou desprezando uma criação de Deus. Ainda que ele ainda não é filho de Deus, ainda que ele ainda não tenha se convertido, ele foi criado por Deus. A Bíblia diz que quando eu desprezo a criação de Deus, eu desprezo o Criador. Eu sou ímpia. Então, agora a gente chega numa questão, para a gente começar a aula de hoje. Chega numa questão. Ah, legal, Bruna. Então quer dizer que se eu fico na rua
entregando cesta básica, se eu não desprezo morador de rua, se eu não mato, não roubo, se eu sou fiel a Deus, se eu sou fiel ao meu marido, se eu faço tudo certinho, então quer dizer que eu não sou ímpia, eu vou ser salva? Aí que tá a questão. Na carta de Paulo aos Romanos, Paulo diz o seguinte: todos nós somos culpados do pecado. Todos nós. Qual é a única forma de eu me livrar da culpa que eu tenho pelo pecado? Através de Cristo. Através de Cristo, eu me libero da culpa pelo pecado que eu tenho. Mas a casa não pode ficar vazia, né? Senão os demônios voltam e eu peco de novo, né? Então tem que deixar a casa cheia do Espírito Santo para ir me santificando. E ele vai testificar que eu sou filha no grande dia, né? Ele que vai ser minha testemunha, a prova de que eu sou filha é o Espírito Santo que tá dentro de mim. Então aí tá uma questão. A pessoa, né? A pessoa é muito bondosa, vendeu todos os bens dela, entrega marmitex na rua. A pessoa vive fazendo coisas boas, a pessoa nunca matou, nunca roubou, nunca se prostituiu, nunca fez nada. Nunca nem mentiu. Mas se a pessoa não aceitou a Cristo, não renasceu dele, ela continua sendo culpada pelos seus pecados. E ela é ímpia. Essa é a questão. A única forma de nós sermos livrados do nosso pecado, da nossa culpa pelos nossos pecados, é através de Cristo. Se essa pessoa não se converter, não aceitar a Cristo, renascer dele, se transformar, virar Cristo nessa terra, ela pode fazer o bem que for, porque ela não salva a si mesma. Porque todos nós somos culpados pelo pecado. Então, amém, gente. Acho que ficou... Nossa, agora ficou um resumão bom para quem vai fazer o trabalho, viu, gente? Então, amém. Eu já falei o nome da música, né? Então, agora eu vou começar a aula de hoje, tá bom? Amém. Versículo 1 diz assim, tem uma pessoa aqui que falou um negócio que eu não vou nem perder meu tempo. O Francisco, ele é ateu. Toda vez ele entra aqui na aula querendo perturbar a aula. Aí toda vez ele traz alguma coisa e eu respondo o que ele traz, ele fica sem argumento pro que eu falo, aí eu acho que ele vai pesquisar e traz outra coisa sem sentido para falar. E agora ele veio com mais uma coisa. Aí ele veio, olha, em Timóteo 2,12 diz que a mulher não pode ensinar e não sei mais o que. Gente, eu não vou nem perder meu tempo falando com ele. Tá bom? Então, eu vou fazer a leitura aqui e explicar, amém. Ver que Deus liberte esse homem, né? Que o Espírito Santo venha convencê-lo da verdade, meu Deus do céu, né? É difícil, é complicado. A pessoa que tem o ânimo, a disposição para ficar entrando numa aula, para ficar falando um monte de coisas sem sentido, que ele não faz nem a consideração de estudar, né? É complicado. Necessita de paz essa pessoa, né? E de alegria. E essa paz e essa alegria só vem pelo Espírito Santo, só vem por Deus, né? Então, é triste. Versículo 1, né? O mais triste ainda é que ele não tem consciência disso, né? A pessoa que é assim não tem consciência do estado degradante em que ela se encontra. Porque eu acho vergonhoso isso. É um estado degradante isso. Eu jamais entraria numa aula de candomblé para ficar questionando. Eu vou fazer isso? Dispor do meu tempo para ficar questionando? Mas é bom que ele entre, né? Porque quem sabe, né? Ele não tem fé nenhuma, mas quem sabe não, com a graça de Deus, em nome de Jesus, porque eu creio no Espírito Santo e no poder de Deus, ele sai daqui convertido. Assiste sim, porque você vai sair daqui convertido. Amém, em nome de Jesus. Versículo 1, gente, diz assim, do livro de Provérbios, capítulo 14. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a mulher tola a destrói com as próprias mãos. O que é edificar, que aqui tá falando, né? Significa construir, significa firmar, significa fazer algo ser permanente. É isso que significa. Não é construir
rapidinho, né? A construir de qualquer jeito e daqui a pouco bate um vento e derruba. Não. É construir uma coisa bem construída para ela ser firmada e permanente. A mulher sábia faz isso. A mulher sábia, ela não constrói uma família temporária. Ela constrói uma família permanente. A mulher sábia, ela escolhe um bom homem para casar. A mulher sábia, ela escolhe um bom homem para ter filhos. Ela não vai escolher um homem qualquer para ter filho e depois o homem não criar os filhos. Não, ele está dizendo. A mulher sábia edifica a sua casa. E quando está dentro da casa dela, a mulher sábia, ela consegue fazer com que aquela casa, né, permaneça de pé. Aqui, né, a gente vê, eu já falei isso numa aula, a mulher, cientificamente falando até, inclusive, a mulher, ela amadurece mais rápido que o homem. Muito mais rápido que o homem. E a mulher, ela tem mais sensibilidade para as coisas do que o homem. Sabe, uma mulher sábia, né? Ela resolve as coisas de uma forma melhor. O homem pode até resolver rápido, mas não quer dizer que vai ser o melhor jeito. Mas a mulher, ela tem mais sensibilidade, ela tem mais análise, ela faz de um jeito que vai ficar tudo certo, entendeu? Ela tem aquela jogada, né? Que mulher tem, né? Sabe, você fala uma coisa, mas aí a pessoa... Tem uma série que eu tava assistindo, vou até falar sobre essa série, que tem tudo a ver com o que eu tô falando. Tem uma série que eu tava assistindo, que eu amo essa série, é uma série meio nerd. E a mãe, o rapaz, ele tinha terminado com a namorada dele. E a mãe queria que eles voltassem. Então a mãe sentou com ele e falou: olha, é bom que você terminou com ela, porque se você não terminasse, eu ia terminar, porque é um absurdo vocês dois juntos. E ela começou a falar desse jeito. E o menino falou: então eu vou voltar com ela. E era o que ela queria, que eles voltassem. Entende? Porque a verdade é que ele tinha terminado porque ela gostava da menina, né? Quando ela falou, é a menina perfeita pra você, ela é ideal, ele terminou. Aí depois ela foi, né, com o tempo, é bom mesmo, eu falei aquilo só por falar, mas eu não gostava dela, não. E quando ela falou isso, ele foi voltar com ela. E a mulher sábia faz esse tipo de coisa, né? Quando o homem chega em casa, né, estressado, às vezes o homem chega estressado, né, eu tô falando num contexto onde o homem trabalha e a mulher tá em casa. O homem chega estressado em casa, aí, uma mulher sábia não vai levar um problema que os filhos brigaram. O marido acabou de chegar. Tem mulher que o homem abre a porta, a mulher já fica falando, né? Olha, acabou o gás. Olha, esses crianças aqui estavam se matando hoje. Gente, a pessoa abriu a porta. Dá vontade de fechar a porta e voltar pro trabalho, né? E a mulher sábia não faz isso. A mulher sábia espera o momento certo para falar. A mulher sábia, né, vai conduzindo a sua família de forma a aquela família ser permanente, né? Do pai não descontar nos filhos, né? Porque ela também tem muita mulher que é sem sabedoria e o pai desconta no filho problemas por causa da mulher. A mulher foi fazer coisa que não era necessário fazer, né? Então, a mulher sábia, ela faz com que a sua família seja permanente, né? Não só a casa e estrutura, não tô dizendo estrutura, que não tá falando construção, mas família, né? É claro que, infelizmente, existem mulheres, né, que, gente, são leoas, fazem tudo, agem de forma sábia, né? E, infelizmente, o marido é que é um tolo. Acontece muito, né? E o marido foi e arrumou amante, foi embora, largou a mulher e os filhos, e não é culpa da mulher, a mulher era sábia, né? Mas aqui é para os dois lados, né? A mulher tem que ser sábia, mas o homem também, né? O homem também tem que ser sábio para estabelecer ali a sua família, né? Para dar valor ao que ele tem, né? E é nesse sentido, tá? É claro que quando acontece esse tipo de coisa, né? A gente deve pensar muito antes de se unir a alguém. E é isso que a Bíblia diz. É pecado eu casar com um ateu? Não é pecado eu casar com um ateu. Não é pecado, gente. Isso não é pecado. A Bíblia diz que eu só tenho que tomar cuidado com o jugo desigual. Porque o que acontece? Eu sou crente. O fardo maior vai ser de quem nessa relação? Meu.
Quem é que tem que ter mais paciência? Eu. Então, se meu marido faz alguma coisa, eu sou obrigada a ficar mais quieta, ser mais sábia, não responder, a ter mais paciência. O meu fardo é maior, o jugo é desigual, né? O peso que eu carrego é muito maior do que o peso dele, porque ele não entende nada, ele é ateu, né? Então é essa a questão, né? E às vezes famílias são desestruturadas por causa disso, porque é um crente com um ateu, com um candomblé, com um de outra religião, e não bate. E aquele que é cristão, aquele que é crente, tem um fardo maior. E pesa, né? Chega uma hora que é difícil, não é fácil não. É difícil, né? Eu entendo isso porque, assim, meu esposo não tá na mesma fé que eu, né? É claro, ele aceitou a Cristo, né? Mas ele não tem a mesma fé que eu, sabe? Não tem. E, gente, o fardo é maior. Eu percebo isso, né? Às vezes eu fico olhando assim, era coisa que se ele tivesse discernimento, né? Realmente de Deus, da Bíblia, ele não faria coisas que ele faz. E eu sou obrigada, né, a escolher o momento certo para abrir os olhos dele, ter paciência, né? Igual tem coisa que ele faz que eu já tentei corrigir ele, né? E ele não entende. E, gente, o fardo é meu. O meu fardo é maior, né? Meu esposo, ele é muito negativo, né? E olha que ele melhorou, ele era pior, mas ele é muito negativo. Então, meu esposo é do tipo de pessoa que, por exemplo, fala assim: amanhã meu dia vai ser horrível. Nossa, já tô vendo, amanhã vai ser o pior dia da minha vida. Ele fala esse tipo de coisa. E quando ele falava esse tipo de coisa, eu fazia o seguinte: eu falava para ele assim: Ítalo, para de falar isso. Você tá desejando que o seu dia seja assim amanhã e vai ser, porque é o que você deseja. Então não fala assim, fala amanhã o meu dia será abençoado e vai ser. A sua boca é poderosa, dela saem orações. E eu fico falando isso, gente, entra por um ouvido e sai pelo outro. Não, não ouvia. Não ouvia e vinha com essas palavras. Um determinado dia, ele chegou para mim e falou: olha, eu tô vendo, amanhã vai ser um dia difícil só por Deus e não sei o que, vou sofrer. Aí eu fui e falei assim: amém, tomara que você sofra bastante. Nossa, que dia seja difícil amanhã, viu, pra você, né? E eu comecei a falar assim, gente. E ele olhou assim pra mim e falou: que isso? Você tá desejando que o meu dia seja ruim? Eu falei: não, eu não tô desejando que o seu dia seja ruim. Eu estou concordando com você. Você desejou que o seu dia seja ruim. Eu falei: eu não sei o que você quer. Quando eu discordo de você e falo que o seu dia vai ser bom, você fica com raiva. Agora eu estou concordando e falando que o seu dia vai ser horrível. E você está com raiva. Você tem que decidir o que você quer. Nunca mais ele falou, gente. Nunca mais. Depois desse dia. Nunca mais. E é isso. A gente tem que agir com sabedoria. E quando a gente age com sabedoria, a gente constrói a nossa casa de uma forma firme, de uma forma sustentável, né? E eu não fico parecendo mãe dele. Às vezes a gente chama a atenção do nosso marido, parece até mãe dele, né? Então eu mudei estratégia. E é isso. A mulher sábia tem que buscar estratégias para manter a sua família ali, né? E o homem também, né? Essa incumbência não é só da mulher, do homem também. A gente lembra, a gente falou isso já nas últimas aulas, que o homem é o sacerdote da casa, não é a mulher, é o homem. Mas a mulher tem uma missão abaixo da missão do homem, né? A missão do homem é manter a família unida, é fazer com que tudo dê certo, é prover o alimento dentro de casa, é tudo missão do homem. E a mulher tem a missão de ajudar o homem nessa missão. Mas a missão principal é do homem. Tanto que a Bíblia diz: se for preciso, o homem deve dar a sua vida por sua esposa. Assim como Jesus deu a vida por sua igreja. Então, é nesse nível. Os dois têm essa função, né? E o homem até mais. Então, agora, né? Mas a mulher tola, ela destrói a casa com as próprias mãos, né? A mulher, gente, que não tem juízo, que sai sem, sabe? Eu já vi mulheres, nossa, gente, que perdia casamento de bobeira, sabe? Ela tava irritada com o homem porque o homem deixou a privada aberta, a tampa da privada aberta. Aí ela pegou um dia, saiu e foi para uma balada, sabe? Se vestiu toda apertadinha e foi para um boteco. Separou. É lógico que separou. Mulher sem juízo.
Mulher sem juízo destrói a sua casa por causa de uma tampa aberta na privada, né? É mulher sem juízo. Versículo 2, né? Aquele que anda corretamente teme ao Senhor, mas o que se desvia dos seus caminhos o despreza, né? Aquele que anda corretamente teme a Deus. Se você teme a Deus, você anda corretamente. Se você teme a Deus. Mas o que se desvia de seus caminhos o despreza. Quem se desvia dos caminhos de Deus está desprezando Deus. Às vezes a pessoa fala, ai, não tô não sei o que, né? Ah, eu amo Deus. Eu amo Deus do meu jeito. Eu amo Deus do meu jeito, tá bom, né? Mas aqui diz, se você se desvia do caminho que Ele reservou para você, do caminho que Ele mandou você trilhar e não tá trilhando, você está desprezando Ele, sim. Sim. Versículo 3. Na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. Na boca do tolo está a própria punição dele. Ele é punido pela arrogância dele, pela própria boca dele. O tolo, quando ele fala demais. E a própria boca dele castiga ele. A própria boca dele entrega ele de alguma forma, faz ele sofrer de alguma forma. A própria boca dele. Mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. Mas os sábios, eles não são destruídos pelo que eles dizem. Porque a boca deles conserva eles. Os sábios são moderados. Eles não ficam falando igual os tolos por aí, qualquer bobagem, né? O tolo espalha a sua tolice aos quatro ventos, né? Mas o sábio não. O sábio não. Francisco. Ai, meu Deus. Francisco agora tá falando, com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Com sofrimento dará à luz. Olha o amor de Deus para a mulher. Francisco, eu já dei uma aula sobre isso. Eu já te falei isso. Antes de você questionar sobre a Bíblia, assiste às aulas, porque você vai questionar com fundamento. Você questiona coisas que não tem nada a ver. Quando Deus fala isso, era a queda ali da Eva. E não foi só a Eva que recebeu o castigo. A Eva recebeu o castigo, a serpente recebeu o castigo e o homem recebeu o castigo. Os três receberam o castigo. O castigo da mulher foi esse por quê? Agora, qual que foi o castigo da mulher? Que agora o homem não ouviria mais a mulher. Por quê? Porque Adão caiu porque ele ouviu Eva. Eva falou, come desse fruto, é gostoso, amor. E ele comeu. Ele ouviu ela. Como ele ouviu ela e ela deu um conselho ruim, Deus falou, então a partir de agora o homem não vai mais te ouvir. Mas isso acaba em Cristo. Eu já dei uma aula falando sobre isso. Realmente, naquele momento foi instituído o machismo. Naquele momento, quando Deus falou isso, foi instituído o machismo. O homem já não mais ouviria a mulher e a mulher se sujeitaria ao homem. A mulher já não teria mais domínio próprio. Por quê? Porque quando ela teve domínio próprio, ela havia feito errado lá no Jardim do Éden. A Eva comeu o fruto. Então o castigo dela foi não ter mais domínio próprio e se sujeitar ao homem. Agora ela não teria mais vontade própria. Ela se sujeitaria à vontade do homem. E o homem já não mais a ouviria, porque o primeiro conselho que ela deu foi ruim. Mas isso acaba em Cristo. Em Cristo nós somos libertos de toda maldição, inclusive dessa. Em Cristo já não há mais mulher, já não há mais homem, já não há mais gentil, já não há mais judeu. Em Cristo somos todos Cristo nessa terra. Então, isso que você me fala, que você está questionando o amor de Deus para a mulher, eu como mulher, eu tenho muito mais propriedade para falar do que você como homem. E eu digo que eu sinto o amor de Deus em tudo que Ele faz por mim. E em Cristo houve uma valorização da mulher como nunca se houve antes. A primeira pessoa a ver Cristo ressuscitado foi uma mulher. E fora outras tantas coisas, né? A mulher foi muito valorizada depois de Cristo. Então, eu como mulher, eu tenho muito mais propriedade para falar isso do que você, como homem. Entendeu? Ô Francisco, eu falei, gente, o Francisco precisa... Ô Francisco,
Difícil, hein? Francisco está falando, se acaba em Cristo, por que a mulher continua sofrendo na hora do parto? Chega a ser engraçado, Francisco. Por isso que eu digo para você estudar, Francisco. Porque assim, Cristo, ele nos resgatou. Mas nós não deixamos de viver as consequências do pecado. Continua tendo doença no mundo, continua tendo morte, continua tendo males. Esse mundo continua sendo de Satanás, até que Cristo venha e retome o poder desse mundo. Vire rei desse mundo. Para você ver, a Bíblia diz que Satanás é príncipe desse mundo. Mas quem é o rei desse mundo? É Jesus. Quando ele vier, ele vai dar um pontapé em Satanás e ele vai tomar o reino que era dele, mas que hoje foi usurpado por Satanás. Então, não acabou as consequências do pecado. Então, a gente continua, mesmo depois de Cristo, sofrendo as dores. As pessoas continuam morrendo, as pessoas continuam ficando doentes. E não tem a ver com Cristo. As promessas de Cristo não são para essa vida, são para a próxima. Entende? E é isso, gente. Eu não vou ficar falando mais com o Francisco, porque o Francisco é um ateu que eu vejo nele muita rebeldia. E ele quer ficar discutindo. E o Espírito Santo, né, ele é de paz. E você nunca vai entender. Por mais que eu tente falar, você nunca vai entender, Francisco. Porque quem traz o convencimento sobre você é o Espírito Santo, não sou eu. Não sou eu que abro a tua mente e coloco a verdade dentro dela. É o Espírito Santo. Mas isso só vai acontecer quando você realmente se abrir. Ainda que seja para questionar a Bíblia, estude ela. Eu vejo que você fica aqui com vários questionamentos, mas você não estudou. Estude a Bíblia. Estude verdadeiramente. Ainda que seja com a disposição que você está de achar que está tudo mentindo ali. Estude. Porque pelo menos você vai saber do que você está falando, entende? Então, é essa a sugestão que eu te dou, tá? Ele aqui termina falando, vai tentar justificar o injustificável. O que eu tô falando tá na Bíblia, tá? Então, Francisco, estuda. Eu, por exemplo, eu estudei sobre a religião espírita. Eu estudei sobre a religião do candomblé. Quando eu falo delas, eu falo do que eu estudei. E eu ainda quero um dia ler o Alcorão. Eu quero ler o Alcorão inteiro. Porque eu quero falar com propriedade sobre o que está escrito no Alcorão. Então, leia, Francisco. Se você quer debater a Bíblia, se você quer discutir, leia primeiro, estude ela, entende? Para você vir com base. Porque você só vem com perguntas, com palavras que não tem fundamento. Então, estude ela aprofundamento, de uma forma aprofundada mesmo, sabe? Igual eu, por exemplo, eu sou evangélica e eu estudei o catolicismo, eu estudei o candomblé, o candomblé tem que estudar mais ainda, mas eu estudei o candomblé, estudei o espiritismo, eu sei mais do espiritismo e do catolicismo do que do candomblé em si, mas eu tô estudando. Então, eu tô me aprofundando naquilo para entender, né, para eu conseguir falar, porque se um dia chegar em mim alguém do candomblé e me questionar, gente, eu preciso saber o que eu tô falando, eu preciso saber como que funciona lá para eu saber debater, então eu preciso estudar. E é isso que eu falo para você, Francisco, sabe? Estude. Você quer debater a Bíblia? Beleza, sabe? Você quer questionar a Bíblia? Beleza. Mas estude. É a mesma coisa que eu faço, sabe? Porque minha questão é essa. Se chegar... Eu fico pensando isso, sabe? Se chegar em mim, um espírita, por exemplo, começar a debater comigo, eu preciso saber os fundamentos do espiritismo para eu debater com ele. Eu preciso. Isso é sábio. E então, Francisco, você também precisa saber. Porque senão você chega aqui cheio de perguntas que não tem nada a ver. E é importante até para o seu próprio argumento. Tá bom? Então, amém. Versículo 3, então, diz isso, né, gente? Que na boca do tolo está a punição da soberba. Então, a própria boca dele condena ele. A própria boca dele vai trazer para ele uma punição em algum momento. Mas os sábios se conservam pelos próprios lábios, né? Versículo 4. Não havendo bois, o estábulo fica limpo, mas pela força do boi, a abundância da colheita. Por que o estábulo tá limpo? Vamos imaginar a cena? Gente, imagina uma fazenda. Não fazenda, vai, um lugar menor. Imagina um celeiro, tá? E é um celeiro onde não tem boi. Não tem boi ali trabalhando, não tem nada ali. Então tá limpo.
vai estar sempre limpo. Ninguém tá ali sujando, né? Não tem ninguém ali para sujar, nenhum animal para sujar. Então é isso que ele tá dizendo aqui. Olha, se você tem um celeiro, se você tem um estábulo, né? E você não coloca os animais para trabalhar, aquele estábulo vai ficar sempre limpo. Mas se você quer ganhar mais, se você quer que renda mais, ter mais comida, ter mais dinheiro, coloque para trabalhar os animais. Por quê? O negócio vai ficar sujo? Vai dar mais trabalho? Vai, mas você vai ganhar mais. Trazendo aqui para a nossa realidade de uma forma mais clara para a gente entender, né? Você não quer ficar tão cansado? Você não quer ter tanto trabalho? Você quer conseguir só o básico? Dá. Tem gente que vive do básico, então você vai conseguir só. Tem gente que vive por dia, né? Ah, vou conseguir o pão de hoje. Aí amanhã sai e consegue só do dia, né? Esse que tá falando, você quer viver assim? Dá. Mas se você se empenhar mais, você vai ter sobrando. Então, se esforce mais, né? Ainda que dê mais trabalho. Vai dar mais trabalho? Vai, mas vai valer a pena. É isso que ele tá falando. Versículo 5. A verdadeira testemunha não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras, né? Então é isso mesmo. Como eu sei que a pessoa é uma boa testemunha, né? A verdadeira testemunha. A pessoa não mente. Eu sei que aquela pessoa não mente. Se a pessoa já não mente na vida privada, se ela já não mente aqui, eu posso, num processo, chamar ela como minha testemunha. Ela não vai mentir, né? Porque ela é uma testemunha verdadeira, ela não mente. Mas aquele que é falso, né? Ele abre a boca e se acaba em mentiras, né? Versículo 6. Quem zomba de tudo quer ser sábio. A pessoa sai zombando de tudo, sai questionando tudo, sai se achando conhecedor de tudo. E ele se julga sábio. Mas não é. Ele quer ser sábio, mas não consegue. Mas quem tem juízo aprende com facilidade. Quem tem juízo, gente, não precisa ouvir várias vezes para aprender, não. Aprende rápido. Versículo 7. Afaste-se das pessoas sem juízo, porque gente assim não tem nada para ensinar. É verdade, né? Vai andar com gente que não tem juízo para quê? Ele vai te ensinar o quê? Vai te agregar o quê? Nada. Quando você para ver, por exemplo, a pessoa casada, às vezes a pessoa tá casada há 30 anos, 20 anos, 30 anos. Elas parecem até irmãs, né? Irmãos ali. Quando você olha e fala, nossa, parece irmãos, né? De tão parecido que fica, né? Ele pega o jeito de falar do outro e o jeito de pensar do outro. Você vê que eles pensam igual. É incrível. A pessoa tá há 30 anos junto, gente, eles pensam igual, eles têm o mesmo pensamento. Eu e meu esposo, a gente tá o quê? Desde 2000, casados desde 2016, né? Mas junto desde 2014, 10 anos juntos. E a gente pensa igual. A gente pensa igual, é muito engraçado. A gente pensa igual. Alguém fala alguma coisa pra gente, a gente tiver que escrever, a gente vai pensar igual. Por quê? Porque é a convivência. A convivência vai fazer você agir igual, pensar igual, entende? Eu conheço pessoas, por exemplo, que eram super humildes, gente, que eram mal legais. Eu adorava sair com a pessoa, eu amava sair com a pessoa. E a pessoa começar a andar com pessoas chatas, orgulhosas, sabe? Pessoas que se sentem muito. Gente, a pessoa é um nojo, eu não consigo mais andar com ela. Ela tá muito chata. Ela ficou assim, nojentinha também, entende? Por quê? Porque começou a andar com gente assim. E é isso que tá dizendo aqui. Você vai andar com gente sem juízo pra quê? Você quer ficar sem juízo? Porque você vai acabar virando um sem juízo também. Você vai acabar pegando ali e fazendo as mesmas coisas que ele tá. A Bíblia diz que a gente deve ter muito cuidado, né? Com os nossos sentimentos e com os nossos olhos, né? Porque aquilo que eu sinto, aquilo que eu vejo, né? Define quem eu sou. Por quê? Porque é o que eu vou projetar nas minhas ações. Então, quando eu começo a ver muito uma coisa, eu começo a achar que aquilo é normal, começa a ser cotidiano na minha vida, né? Ou pensar, né? Começa a pensar muito, ou sentir, né? Aquilo começa a ser algo comum para mim. E daqui a pouco vai ter sendo normal, né? Então eu ando muito com uma pessoa sem juízo, daqui a pouco eu vou estar achando aquilo normal. Eu não vou estar achando mais que é sem juízo. Vou estar achando, é legal, não tem nada a ver, que bobeira, né? Versículo 8 diz: a sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a tolice dos insensatos é engano, né? Então, o sábio, ele entende o caminho dele. Uau! E a sabedoria dele tá nisso. E ele é prudente por causa disso. O que significa ser prudente? A gente já falou. Prudente é aquele que evita danos, é aquele que evita sofrimento.
E a sabedoria do prudente está em conhecer, em entender o seu caminho, né? Não é conhecer, é entender. O que isso significa? Eu entendo o meu caminho, eu entendo que eu agi errado. Eu vou pedir desculpa. O sábio, o prudente, né? A sabedoria dele está nisso, em entender o caminho. Eu errei. Então, o que o sábio faz? Pede desculpa. Gente, o tolo não pede desculpa. O sábio pede. O tolo não vai pedir. E é isso que diz aqui. Mas a tolice dos insensatos é engano. A tolice deles, né, de quem não tem juízo, de quem não tem senso, né? Insensato é quem não tem senso, não tem juízo. A tolice deles é engano. Ele tá achando que tá de boa, não vou pedir desculpa, não. É só um engano. Ele tá se iludindo, né? Na verdade, ele tá fazendo mal para ele mesmo. Aquilo não é bom, aquilo é ruim, né? Eu já fiz isso, pedir desculpa. Gente, eu te falo, não é bem para quem ouve a desculpa, é bem para quem pede. Nossa, eu me sinto tão aliviada, sabe? Às vezes eu tô errada, fiz alguma coisa errada ali e vou e peço desculpa, né? Pro outro pode até não fazer diferença a desculpa que eu pedi, mas fará diferença para mim. E essa é a questão, né? E é isso que está dizendo aqui. O insensato não entende isso. Agora o prudente entende. E a sabedoria dele está nisso. Em entender os caminhos dele. Então, ele, por exemplo, tá passando por um perrengue, só que ele entende, mas também eu errei. Nossa, eu tomei uma decisão errada lá atrás. Eu não devia ter feito aquilo. Ou seja, ele aprende. Ele aprende. Versículo 9 diz assim: os tolos pecam e não se importam, mas os bons querem ser perdoados, né? Então, muito simples, né? Os tolos não estão nem aí em pecar, em falar bobagem, né? Em falar asneira, estão nem aí. Mas quem é sensato, quem tem juízo, ele se arrepende. Ele quer realmente ser perdoado. E aqui eu não tô falando só de Deus, mas também dos homens. Esses dias, né, eu tenho 2 colunas numa revista cristã, né? E esses dias eu falei com o editor-chefe da revista, ele é um pastor, né, da Igreja Batista, e eu tava conversando com ele, gente, e eu tava com dor, e eu fui grossa, eu achei que eu fui grossa. Mas ele me respondeu super educado. Mas depois eu fui ouvir meu áudio de novo, eu falei, deixa eu ouvir o áudio. E eu achei que eu fui arrogante. Eu achei que eu fui super arrogante. Aí eu fui e mandei um áudio pra ele. Falei assim, olha, pastor, me desculpa. Porque eu tava ouvindo meu áudio aqui de novo e eu fui arrogante. E eu tô me sentindo mal porque não é o jeito que eu falo. Se eu fosse falar esse áudio de novo, eu teria falado de outra forma. Então me desculpa, né? Ele, não, imagina, não foi nada. Eu falei, foi sim. Foi sim, porque eu tô me sentindo mal, porque eu não falo desse jeito. E é isso, gente, sabe? É sensato você reconhecer o seu erro, né? É sensato, isso é bom. E não faz bem pro outro, faz bem pra você. Já aconteceu um caso de uma pessoa que falou pra mim, né? Ah, mas o que que eu faço? Eu falei assim, você tem que ligar e pedir. Ah, 2 vezes já aconteceu isso. Eu falei assim, eu orientei a pessoa, né? A pessoa tava se sentindo muito mal, tava até sonhando com a outra, né? E elas estavam brigadas. E ela errou, mas a outra pessoa também errou. E eu falei pra ela, assim, olha, pelo erro da outra, você não pode fazer nada, mas pelo seu você pode. Então faz o seguinte, liga pra pessoa e fala, olha, me desculpa pelo que eu falei, eu tô arrependida, tá? Se eu te ofendi de alguma forma, não foi minha intenção, me perdoa, tal. E falei. E elas foram pedir desculpa. E a pessoa não quis desculpar. A pessoa falou, eu não vou desculpar, eu não desculpo. E elas me ligaram, depois me perguntaram, assim, nossa, mas eu fiz o que você falou, mas ela não me desculpou. Eu falei, mas a gente pedir desculpa é algo que a gente faz de bom pra gente. É um presente que nós damos a nós mesmos. É algo que alivia a nossa alma. Nós pedimos desculpa, nós pedimos perdão. É algo que nos alivia. Agora, o outro aceitar é um presente que ele dá. Ele não é obrigado. E eu tenho que entender isso.
Pode ser que ele não aceite. Eu não tô pedindo desculpa porque eu tô esperando que ele aceite. A verdade é ele aceitar, é um presente que eu vou receber. Mas se ele não aceitar, não tem problema, porque eu já fiz o que eu tinha que fazer. Porque o benefício foi meu em pedir desculpa, né? E é isso. Mas infelizmente nem sempre, né? É como a gente espera, né? Às vezes acontece isso mesmo. Aí no versículo 10 diz assim: o coração conhece a sua. Nossa, o coração conhece a sua própria amargura. E o estranho não pode partilhar sua alegria. Olha só o que está dizendo aqui. Aqui está dizendo, gente, que só eu sei a dor que tem no meu coração. Ninguém mais sabe. Ninguém consegue entender a minha dor. Se eu sentar com alguém e falar a minha história, ainda que eu chore, que eu conte com detalhes, ele não é capaz de sentir a minha dor. A dor que eu sinto é somente minha. É isso que ele está dizendo aqui. Ninguém mais vai sentir sua dor. Às vezes a gente conta algo para alguém esperando que a pessoa sinta a nossa dor, né? E isso é um erro. Ninguém nunca vai sentir a sua dor. Nunca. Ela é tua. E aqui está dizendo também, o estranho não pode partilhar sua alegria. Toma cuidado com quem você divide a sua alegria. Olha só, toma cuidado com quem você divide a sua dor, porque sua dor jamais vai ser entendida. Teve um tempo na minha vida que eu tava em um psicólogo. Era uma mulher, na verdade, uma psicóloga. E eu chegava lá, gente, e eu ficava falando pra ela da minha dor. Eu chorava, eu ficava assim, sabe? E me incomodava tanto porque ela olhava pro relógio. Eu ali me desmanchando e ela olhando pro relógio. E aquilo me incomodava. Eu falei, ela não tá interessada na minha história, ela não tá nem aí pra mim. Aí teve um dia até que ela falou assim, ó, falta 5 minutos. E eu conversando. A verdade é que ninguém conhece a nossa dor. Como a gente não. E aqui tá dizendo, toma cuidado quando você for falar da sua dor. A gente deve falar sem expectativas. E com a pessoa certa. Porque se a gente for falar da nossa dor com a pessoa errada, a gente sai mais doído ainda, né? Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala da nossa dor. Existem pessoas que a gente fala da nossa dor, a gente sai até confortado, né? Quando é do Espírito Santo, a gente sai confortado pela palavra amiga que recebe, né? Mas toma cuidado. E mesmo assim, não vai com muita expectativa. E aqui diz, não divida a sua alegria com estranhos. E é verdade, gente. Quantas vezes a gente chega e acontece algo tão legal na nossa vida, a gente tá super legal. Ai, nossa, eu tô feliz da vida, o que aconteceu? E você vai falar pra alguém, a pessoa te desanima. Quantas vezes isso acontece? É isso que tá dizendo aqui. Cuidado para quem você fala a sua alegria. Existem pessoas, né, que não entendem a sua alegria, só vão querer estragar ela. A tua alegria só você conhece e a tua tristeza só você conhece. Às vezes é uma coisa tão, nossa, é uma conquista para mim extraordinária. Uau, ai que conquista incrível. Só eu sei da alegria que aquilo vai me dar. Se eu contar para alguém, a pessoa fala, que legal. E aí está falando aqui, cuidado. Ninguém conhece a tua dor como você e ninguém conhece a tua alegria como você. Mas sabe algo lindo que a Bíblia diz? Existe um que conhece a minha dor, como eu conheço. Existe um que conhece a minha alegria, como eu conheço. Aquele que perscruta os corações. Ele conhece a nossa dor com total empatia. E ele conhece nossa alegria, nossa tristeza, ele conhece. Aquele que sonda os corações. Só ele vai entender a minha alegria, vai entender a minha dor. Só ele, mais ninguém. Tão lindo, né, esse versículo? No versículo 11, diz assim, a casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Vocês perceberam uma diferença aqui? O ímpio tem uma casa, o justo tem uma tenda. Tá vendo a diferença? Parece que o ímpio é melhor aqui, né? Quando você vê, pô, o ímpio tem casa, o justo tem uma tendinha. Mas aqui tá dizendo, não se engane pelas aparências. Às vezes a gente olha a vida do ímpio e parece que a vida dele tá melhor do que a do justo.
Não se engane. Ele está falando. Porque aquela coisa toda que tá ali no ímpio, que você tá olhando e tá, uau, né? Tá um casarão, tá tudo crescendo, nossa, ele tá prosperando. Vai cair. Se não cair nessa vida, vai cair quando ele for lançado lá no lago de fogo e enxofre. Mas vai, porque Deus cumpre o que ele diz. Vai cair. Mas quanto ao justo, ele florescerá. Ele vai dar frutos, vai ter flores. Uau, vai ser belo, né? Pode parecer pouco, pode parecer ruim, né? O do ímpio pode parecer melhor, mas o do ímpio vai cair. O do justo vai ser o solo tão fértil, mas tão fértil que vai florescer. Porque para florescer precisa ter um solo bom, né? E o solo vai ser tão fértil que vai florescer. Versículo 12. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Fazer o que é correto aos nossos próprios olhos é perigoso. E aí está dizendo aqui, cuidado. O sábio, ele pensa antes de agir. O sábio, ele pensa antes de falar. O sábio, ele não sai por aí por impulso igual um louco. Quem faz isso é o tolo. Existem caminhos que parecem bons quando você olha, mas levam à morte. Parece bastante aqui com Ló e Abraão, né? Quando Ló olhou para o caminho ali, viu um caminho tão bonito para levar o pasto, né? Para levar os animais para pastar, mas era o caminho de Sodoma. Uau. Versículo... e outra coisa importante aqui também, que tem a ver com isso daqui, de boa intenção o inferno tá cheio, né? Como dizem aí, né? E é isso. Parece um caminho bom. Vou por esse. Não, cuidado. Cuidado. Versículo 13. Esse também é triste. Diz assim: até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é tristeza. Que triste. Aqui tá dizendo que é possível a pessoa sorrir e ter dor no coração dela. E é verdade. É possível a pessoa estar sorrindo, rindo, adoidado, tirando fotos super legais no Facebook, no Instagram, no YouTube, né? Mostrando viagens, não sei o que. É possível. E o coração dela sentir dor. Então aqui diz, e o fim da alegria é tristeza. E quando essa pessoa insiste em viver aquela falsa alegria, ela insiste em viver aquela ilusão, o fim dela é tristeza. O fim dela é tristeza. A Bíblia diz que Deus nos dá a verdadeira alegria. É que nem a paz, sabe a paz que excede todo entendimento humano? Que tudo tá indo mal, tá tudo desmoronando, mas eu tô em paz, né? Chega alguém aqui, quer bater em mim, quer me espancar, quer bater na minha cara, mas eu tô em paz. É assim a alegria que Deus dá. A alegria que Deus dá é diferente da alegria que o mundo dá. E é isso. A alegria que Deus dá, não existe dor no coração. Nosso coração está em paz. Nosso coração está tranquilo. Mas é a alegria que Deus dá. A alegria que o mundo dá é essa aqui. Que a boca sorri, mas o coração sente dor. E de tanto fingir que tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, o fim dessa pessoa será somente a tristeza. E só Deus pode mudar isso. Versículo 14. Quem se desvia de coração será cheio de seus próprios caminhos. Porém, o homem de bem será recompensado pelos seus. Aqui está dizendo, a pessoa estava nos caminhos de Deus. Ele está dizendo aqui, ele se desviou, então ele estava no caminho certo. Então ele estava no caminho de Deus. E ele se desviou. E por que foi que ele desviou? Porque ele quis. Uau! Está dizendo que foi porque ele quis. Não é igual Davi, que deu um tropeção e não se atentou, né? E depois voltou, se arrependeu e tal, né? Não, é porque ele quis. Ele falou, não, quero me desviar, quero fazer errado. Eu já cansei, vou pro mundo. É isso que tá falando aqui. Quem se desvia de coração será cheio de seus próprios caminhos. A pessoa decidiu se desviar. Sabe o que Deus faz para essa pessoa? Entrega ela a ela mesma. Não há nada mais triste do que Deus nos entregar a nós mesmos.
Deus me entregar as minhas próprias decisões. E ele está dizendo aqui, Deus vai entregar essa pessoa as próprias decisões dela. Eu disse isso uma vez em uma aula. A aula hoje vai ficar um pouquinho longa, gente, mas é bênção, em nome de Jesus, amém. Teve uma vez uma aula que eu falei isso. Existem pessoas que conhecem a Bíblia, entre aspas, e elas falam assim, eu conheço já sei como é que eu preciso para ser salvo, eu já sei o que é que eu preciso, então eu vou fazer o quê? Já que eu já sei o que eu preciso, eu vou ali pro mundo, vou curtir adoidado, um pouquinho antes de eu morrer, quando eu estiver vendo que é a hora de eu morrer ali, um pouquinho antes, eu me arrependo. Eu me arrependo, sou salvo. E eu já disse sobre isso. Existe um grande perigo nisso. Porque a Bíblia diz que Deus endurece o coração de quem Ele quer. E Deus tem misericórdia de quem Ele quer. Então, se eu decido falar, agora eu já conheço a verdade, eu quero abandonar tudo, ir pro mundo, e quando tiver no momento da minha morte ali, eu sofri um acidente, estou 5 minutos ali, um restinho de vida ainda me resta, eu falo, eu me arrependo, Deus, né? Então, aí eu faço isso. Mas a Bíblia diz que Deus endurece o coração de quem Ele quer, e Deus tem misericórdia de quem Ele quer. E aqui diz que a pessoa que se desvia de Deus, de coração, de própria vontade, Deus entrega ela aos seus próprios desejos, à sua própria vontade. E o que acontece nisso? Que eu depois não vou conseguir me arrepender de verdade. E se eu não me arrepender de verdade, é um problema. Eu não sou salva. Porque o arrependimento tem que ser verdadeiro. É isso que está dizendo aqui. Toma cuidado. Tem gente que quer ser espertinha, né? E fala, eu vou ali no mundo, depois quando eu estiver perto de morrer eu volto. O problema é que quando eu estiver perto de morrer, ainda que eu me esforce, eu me arrependo. Eu tô falando da boca para fora. Igual Esaú. Esaú que perdeu a bênção e falou da boca para fora, que tinha se arrependido. E Deus fala, ele não recebeu a bênção porque ele não se arrependeu de coração. Você acha que não tinha mais uma bênção para dar para Esaú? Jacó deu bênção para 12 filhos. Não tinha bênção para dar para Esaú? Deu para Jacó e não tinha para Esaú? Não tinha 2 bênçãos para dar? Tinha. Mas a Bíblia diz que Esaú não recebeu a bênção porque ele não se arrependeu de coração. O choro dele era falso. O arrependimento dele era falso. E é isso que acontece com uma pessoa que está no caminho do Senhor, que está no caminho certo e decide de livre e espontânea vontade sair. Deus entrega a ela seus próprios desejos. Aí quando ela quiser voltar, pode ser que ela não consiga mais. Pode ser que ela fique igual a Esaú. Ela chore fingido. Ela se arrependa falsamente. E não vai ser salva. Mas aqui diz, porém o homem de bem será recompensado pelos seus. Mas o homem de bem, o homem que permanece no caminho de Deus, o homem que permanece ali diante de Deus, esse vai ser recompensado. O outro também vai, a recompensa dele não vai ser boa, né? Mas a do bom vai ser boa. Versículo 15 diz assim, a pessoa simples acredita em tudo, mas o prudente pensa cuidadosamente sobre seus passos. Gente, é verdade. Eu já fui assim, eu já fui muito ingênua, né? Aqui quando fala pessoa simples, é a pessoa inocente, pessoa ingênua. A pessoa inocente, a pessoa ingênua, ela acredita em tudo. E é assim, você vê a criança, tadinha. A criança, ela é simples, ela é ingênua. Quando você chega numa criança, ela acredita em tudo, tadinha. Porque ela é ingênua, que ela é simples. Ela acredita em tudo. Mas a Bíblia diz que o prudente, aquele que é sábio, ele não acredita em tudo. Ele pensa com cuidado para então tomar um passo. Tem uma história que eu ouvi, gente, de uma mulher que apareceu, era uma senhora que morava na casa, e apareceu uma mulher no portão, e essa mulher estava pedindo alimento, pedindo comida, e ela contou uma história tão assim, que a senhora se comoveu. Aí nisso, né, diz que a senhora convidou essa mulher para entrar na casa. E então, quando essa mulher ia entrar na casa, a mulher falou que tinha mais gente com ela. Entraram tudo na casa dessa senhora. Aí quando entraram na casa da senhora, né, a senhora foi fazer a transferência lá de um valor para a moça. E a moça fingia que não estava passando
o valor, né? E alterando ali o valor. Aí levaram mais de 4 mil dessa mulher. E essa mulher foi ver depois, roubaram um monte de coisa que estava pela casa dela. Porque ela acreditou. E aquele que é sábio, aquele que é prudente, tem o discernimento. Tem discernimento de espírito, né? Então ele vai pensar cuidadosamente, ele não age por impulso. Ele vai. Gente, eu sou assim, por exemplo. Eu ajudo pessoas, né? A gente ajuda pessoas aqui na obra. Quando eu vou ajudar pessoas, gente, eu gosto de conhecer a pessoa, porque eu gosto de ver se é verdade. Né? Existem muitas pessoas que ficam querendo se aproveitar, né? Eu já vi pessoas que se aproveitam, até inventam doenças para ganhar dinheiro, essas coisas, sabe? Então eu vou na casa da pessoa, eu quero conhecer a filha, sabe? Quero ver como que é, quero ver se é verdade. Eu sou assim, para então eu ajudar. Então eu investigo bem, sabe? E aí está falando, o prudente, ele pensa antes de agir. E ele pensa, ele pensa com cuidado. Ele examina tudo certinho para ver se não está sendo enrolado. Versículo 16 diz assim: o sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se precipita e se acha seguro, né? É engraçado, né? Enquanto aqui tá dizendo que o sábio tem medo, aqui tá dizendo que o tolo é seguro demais, né? Olha que contraste, né? O sábio, ele já tem esse receio, né? O tolo, ele é muito seguro de si, né? E por ter medo, pelo sábio ter medo, pelo sábio temer a Deus, né? Saber o que pode acontecer, ele se desvia do mal. Por causa do medo que ele tem. Por causa do entendimento que ele tem do que pode acontecer a ele. Somos nós, cristãos, que a gente entende que vai acontecer com o ímpio. Então, por entender, a gente se desvia do mal. Mas o tolo, ele não entende. Então, ele se precipita. Né? Então ele vai e quer agir de forma descuidada, sem pensar, né? Então ele é assim, ele age sem pensar, de forma descuidada. Esse é o tolo. Agora, o sábio não. O sábio, ele tem medo e por isso ele se desvia do mal. Versículo 17. Quem se ira rapidamente faz loucuras, e o homem de maus desígnios será odiado. Aqui tá falando, né, sobre dois aspectos da ira. Né? Porque aqui está dizendo aqui no início, quem se ira rapidamente faz loucuras, né? Então, aquele que se deixa levar pela ira na hora, acaba cometendo uma loucura, e é assim mesmo. Se na hora da raiva ali, você se deixar levar pela raiva, você mata um. E é nesse nível, né? Se você deixar na hora, né? Tá acontecendo ali na hora. Eu tô com raiva, eu vou matar a pessoa, né? O negócio vai ser feio. Então você faz loucura. Aí a pessoa fala assim: então se você agir na ira depois, não tem problema, né? O problema é só quando você age na ira rapidamente, mas se você agir bem depois, não tem problema. Aí ele vem aqui e diz: não, tem problema também. Por quê? Porque o homem de maus desígnios também será odiado. Então, o homem que ele fica maquinando o mal, então, eu não vou agir agora na ira, mas eu tô aqui maquinando o melhor jeito de eu me vingar. Eu vou me vingar. Ele vai ver só. Esse homem também, gente, não é bom. Não vai ser bom para ele, né? Ele tá indo por um caminho mau. Versículo 18. Os ingênuos herdarão a tolice, mas os prudentes serão coroados com o conhecimento. Uau! Qual que é a herança dos ingênuos, né? Qual é a herança daqueles que não querem conhecer a verdade, né? Daqueles que não querem ser instruídos. Qual que é a herança deles? O que eles vão receber? Apenas tolice. A única coisa que eles ganham é a tolice. Só isso. Mas os que são prudentes, os que decidem conhecer a verdade, conhecer a sabedoria, né? De ser sábios, esses recebem uma coroa. Uau, uma coroa. Coroa, todo mundo vê, né? Você põe uma coroa aqui na cabeça, eu ando na rua, todo mundo tá vendo minha coroa, né? Não é algo que eu guardo no bolso e ninguém tá vendo. Não, tá todo mundo vendo minha coroa. E qual coroa é essa que eles ganham? A do conhecimento. Todo mundo vai olhar para mim e vai falar: nossa, ela fala cada coisa interessante, nossa, quanta sabedoria, nossa, olha, legal, é verdade o que ela tá falando, é isso. Vai ser notório. O conhecimento do prudente é notório. Enquanto que o ingênuo
tem o que notório? A tolice. Todo mundo vai olhar para falar, ai que tolo, ai que burro, o que é isso, né? Então aqui no versículo 19 diz assim, os maus terão de respeitar os bons e pedir humildemente a sua ajuda. Uau! Os maus terão de respeitar os bons. Haverá um dia, eu creio nisso. Quando Jesus voltar, né? Os maus nos respeitarão. E eles até pediram nossa ajuda, né? Eles falam, ai, me ajuda, eu não quero ir pra lá, né? É assim. Versículo 20 diz, o pobre é odiado até pelo seu próximo, porém os amigos dos ricos são muitos. Isso é verdade. No versículo 21 em diante, ele vai começar a falar um pouco mais sobre o pobre. Vai emendando o versículo 20 em diante. Então, no versículo 20, ele diz algo real. Os pobres, eles são odiados até pelo seu vizinho mais próximo, até pela pessoa mais próxima dele. O pobre é odiado. Mas o rico, ele é bajulado. O rico, ele tem muitos amigos. Por quê? Porque ele é rico. Aí no versículo 21 ele continua falando sobre isso, sobre essas pessoas que desprezam o pobre porque ele é pobre, e as pessoas que bajulam os ricos porque eles são ricos. Então ele diz assim no versículo 21, o que despreza ao seu próximo, peca. Lembra que a gente falou agora no início da aula sobre o ímpio? Você desprezar o seu próximo, você está pecando. Você é ímpio. Por quê? Porque você está tendo uma atitude que vai contrária à natureza de Deus, ao caráter de Deus e aos preceitos de Deus. Então você é um ímpio. Porque Deus não despreza os humildes. Deus não despreza os pobres. Então, se eu desprezo, eu sou pecadora. Eu estou cometendo pecado. Eu sou ímpia. E aqui diz, mas aquele que demonstra misericórdia aos humildes é bem-aventurado. Feliz é aquele que demonstra misericórdia aos pobres. E ai daqueles que os desprezam. Versículo 22. Porventura não erram os que praticam o mal, mas há bondade e fidelidade. Mas há bondade e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Aqui ele está dizendo que, por acaso, os que praticam o mal não estão errando? Você acha que desprezar os pobres é bom? Não. Os que praticam o mal estão sempre errando. Eles não são certos. Os certos são as pessoas que fazem o bem, né? Existe bondade e existe fidelidade para todos aqueles que praticam o bem. Então, pratique o bem. Versículo 23. Em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Você quer... Todo trabalho é útil, né? Vá trabalhar. É isso que ele está querendo dizer aqui. Vá trabalhar e pare de falar. Salomão fala muito sobre isso, né? Fale menos, né? Salomão fala muito sobre isso. E agora Salomão está falando isso. Aquele que fica só de conversa fiada vai à pobreza. A pessoa não quer trabalhar. A pessoa só quer viver de conversa mole o dia inteiro. Vai trabalhar, né? Todo trabalho dá para tirar proveito. Mas agora ficar de conversa mole todo dia, não dá não. Versículo 24 diz... A coroa dos sábios é a sua riqueza. A loucura dos tolos é só loucura. Aqui não está falando sobre riqueza, ouro, tesouro, não. Está falando que a riqueza dos sábios é a coroa que eles ganharam. Lembra a coroa que foi lá em cima falada? Lá em cima falou que os sábios, os prudentes, ganham uma coroa, a coroa do conhecimento, né? Que você anda na rua, você é conhecido pelo teu conhecimento, né? Você é lembrado pelo teu conhecimento. Então as pessoas não vão lembrar você na rua que, aquele não presta, né? Não faz nada da vida direito. Não. Você vai ser lembrado, nossa, ele é muito sábio. Nossa, ele é tão inteligente, né? Nossa, que menino esperto. Você vai ser lembrado assim. Então, aí está dizendo, a maior riqueza dos sábios é essa. É eles serem conhecidos por essa sabedoria que eles têm. Mas os loucos são conhecidos pela loucura. Aqui diz, a loucura dos tolos é só loucura. Eles não recebem coroa, né? Então a loucura deles não é coroa,
É só loucura mesmo. São doidos, não tem coroa para eles. Versículo 25. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador, né? Então aqui é simples também, né? Aquele que fala a verdade livra almas, né? Livra a alma até da morte, né? Quem diz a verdade. Mas aquele que sai falando mentira adoidado, né? Só engana, né? Vai dar mal. Versículo 26. No nome do Senhor há forte confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. Uau! Ensine os seus filhos no caminho do Senhor. Às vezes a pessoa, eu já vi gente me falando assim, ai, mas como que eu vou ter fé? Tem um momento na Bíblia que os próprios apóstolos falam isso para Jesus, né? Senhor, aumenta a nossa fé. E Jesus nem dá bola. Porque não existe oração para aumentar a nossa fé. A Bíblia diz que a única forma de ter a fé aumentada é ouvindo a palavra de Deus. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. E aqui está dizendo que no temor do Senhor há forte confiança. Como é que eu encontro essa confiança forte? Essa fé tremenda, que eu não temo nada. Pode vir o que vier. Eu não tenho medo de nada. Onde eu encontro isso? No temor do Senhor. Lembra que Salomão, no início do livro de Provérbios, ensinou pra gente o que é temor do Senhor? Olha a importância que é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e ainda é aquilo que nos traz a forte confiança. Eu antes sofria muito de depressão e de ansiedade. Muito mesmo, muito. De chegar a tomar remédio, né? Eu falei pra vocês de tentar me matar, tudo. E era uma frustração pelo que eu já vivi e uma ansiedade pelo que estava por vir. Então eu fui conhecendo verdadeiramente Deus. Eu fui lendo verdadeiramente a palavra, eu fui conhecendo Ele, tendo intimidade com Ele, entendendo do que Ele é capaz. Então, a confiança que eu tinha nele começou a aumentar. E começou a se tornar forte. Você concorda comigo que a gente só confia em quem a gente conhece? Você tem uma maleta de um valor alto. Você vai sair entregando para um estranho na rua? Para uma pessoa que você não tem muita confiança? Você vai ter que ficar 30 dias fora. E você vai confiar aquilo que você tem de mais valor para essa pessoa? Não. Porque você não conhece essa pessoa. Então você vai dar para quem? Para quem você confia, né? Aquilo que você tem mais valor, né? Eu vou deixar quem cuidar do que é mais valioso para mim? Quem eu conheço. E essa é a questão, né? Quando eu vou lendo a Bíblia, né? Por isso que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando eu vou lendo a Bíblia inteira, não é só o Novo Testamento. Tem gente que só gosta de ler o Novo Testamento, mas o Antigo Testamento é importante também, para a gente conhecer um Deus de juízo também. Quando eu vou lendo a Bíblia, entendendo, eu começo a conhecer Deus. Eu começo a entender o que Ele gosta. Eu começo a entender o que Ele não gosta. Eu começo a entender o que Ele promete. Eu começo a entender como Ele age. Eu começo a entender o caráter dele. Eu começo a entender Ele. Conforme você vai lendo, você vai entendendo quem é Deus. Como Ele age, né? Quem Ele é. Uau! E então, conforme você vai conhecendo Ele, você vai confiando. E à medida que eu vou conhecendo mais e mais e mais, essa confiança vai aumentando mais e mais e mais e mais. E o meu temor vai crescendo, porque eu sei quem Ele é. E eu temo a Ele. Eu acredito nele. Eu acredito no que Ele diz. E isso vai crescendo dentro de mim. E junto com o temor vai crescendo a minha confiança, porque eu estou conhecendo Ele. E é isso que está dizendo aqui. Eu venci a depressão e a ansiedade conhecendo a Deus. Quando eu conheci verdadeiramente a Deus, a minha confiança foi aumentando.
aumentando, aumentando. Uau! E aí está dizendo aqui, no temor do Senhor, a forte confiança. Para você alcançar essa forte confiança de Davi, ao ponto dele falar que não tá nem aí, a forte confiança de Paulo, tô nem aí pra minha morte, de Pedro, né, pode me matar, tô nem aí, isso não vai me afastar de Cristo, eu não tenho medo da morte. Esse nível de confiança só atinge quem conhece verdadeiramente Deus. Hoje em dia, infelizmente, tem muita gente dizendo que conhece a Deus, mas conhece de louvor. E o louvor não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus, a gente tem que ler ela, né? E aqui diz, e ele será um refúgio para seus filhos. Sabe aquele medo que a gente tem? O que vai ser dos meus filhos quando eu não mais estiver aqui? Todo mundo tem esse receio, né? Aqui tá dando a resposta. Se você temer a Deus, conhecer Ele verdadeiramente, ao ponto de ter essa forte confiança nele aqui que tá dizendo. Então, gente, porque uma pessoa, obviamente, que teme a Deus nesse grau, vai ensinar seus filhos. Eu quero ensinar meus filhos sobre o Deus que eu sirvo. Eu vou ensinar, vou sentar com eles e vou falar sobre esse Deus que agiu na minha vida da forma que agiu. E eles vão conhecer desde pequeno. E aí está dizendo aqui, porque uma pessoa, gente, que está nesse nível, vai ensinar para os seus filhos sobre esse Deus. E aqui Deus faz uma promessa para essa pessoa. Eu vou cuidar dos seus filhos. Ele vai ser refúgio para os seus filhos. Nada vai acontecer com os seus filhos. Uau! Tem alguém melhor para cuidar dos nossos filhos quando a gente não estiver aqui do que Deus? Não. E é isso que ele está prometendo aqui. Uau! Versículo 27. O temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Temer a Deus é fonte de vida. Temer a Deus é sábio. Temer a Deus te leva à vida. A vida, gente, que vida? Não só a vida aqui, mas a vida, a segunda vida, né? Porque os ímpios terão a segunda morte, mas os justos não. Os justos terão a segunda vida. Uau! E é isso. Temer ao Senhor é vida, para desviar dos laços da morte. Além de sabedoria para essa vida, para me desviar de caminhos da morte, porque a gente já falou isso em uma aula, existem caminhos que a gente toma nesta vida que a gente morre por bobagem nossa, né? Então, às vezes, por falta de precaução minha, eu morri, né? Aí, às vezes, a pessoa fala, nossa, morreu por bobeira, né? Falta de sabedoria. E é isso que ele está garantindo aqui, se você temer a Deus, você vai se desviar desses caminhos, né, que estão indo para o teu perigo. E além disso, você vai encontrar a segunda vida. Versículo 28. A grandeza de um rei depende do número de pessoas. Ih, baixou muito, peraí, gente. Eu baixei muito aqui minha folha. Aqui. A grandeza de um rei depende do número de pessoas que ele governa. Sem elas, ele não é nada. Então, o que está dizendo aqui, gente? Que adianta, né? Um governador, um rei, onde a população está toda revoltada, está toda rebelde. Ninguém obedece o rei. É um reino dividido, né? Um reino dividido não subsiste. Jesus disse isso. Um reino dividido não subsiste. Então, o rei bom é aquele que não tem um reino dividido. Os servos dele são fiéis. E o reinado da pessoa depende desse número de pessoas que ela tem ali com ela, né? Porque sem essas pessoas, ele não é nada. Sem as pessoas que o sigam, ele não é nada. Um rei sem um reino não é nada, né? E é isso. Versículo... A gente lembra disso? Isso foi falado lá com o faraó, lembra? Agora que eu lembrei. Quando Moisés foi falar para o povo de Israel ir, né? Porque Deus mandou o faraó deixar o povo ir.
Os funcionários de Faraó falaram: Faraó, você não viu como está a nossa cidade? Deixa logo esse povo ir. Daqui a pouco não vai restar mais ninguém para você governar. E um rei sem reino, o que que é? Né? Não ia ter mais ninguém para ele governar, nem animal, né? Porque até os animais tinham morrido, tava todo mundo morrendo. E nem ia ter mais ninguém. E eles falaram isso. E ele está dizendo aqui, versículo 29. O longânimo é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra sua loucura. Uau! Aquele que tem paciência, longânimo significa ter paciência longa, né? Aquele que tem uma paciência, não é paciência curta, é paciência longa. Aquele que tem paciência longa, ele tem um grande entendimento. Ele é sábio. E é verdade, né, gente? Quem tem a paciência longa é sábio. Mas o que é de espírito impaciente mostra sua loucura. Mas aquele que não tem paciência é um louco. Versículo 30. A paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como o câncer. Verdade, né, gente? A medicina diz isso, né? Cientificamente diz que numa pesquisa foi falado que existem doenças que elas são manifestadas por causa do rancor. Existem pessoas que guardam rancor durante a vida e vira câncer. Elas adoecem. Adoecem por causa daquela coisa ruim que elas tinham dentro dela. E é isso que Salomão está dizendo aqui. Uau! Salomão está dizendo que quando você tem paz de espírito, quando você tem paz, aquela paz que Deus dá, o seu corpo é sarado, o seu corpo tá sadio, não tem doença, não vai virar doença, não vai virar câncer, não vai virar nada. Você tem paz, você não odeia ninguém, você não tem raiva de ninguém, não tem rancor de ninguém, tá liberto de tudo isso, você tem paz. Mas aquele que guarda inveja, rancor, raiva, sentimentos ruins, aquilo vai virar doença. Versículo 31. Quem persegue os pobres insulta a Deus, que os fez. Mas quem é bom para eles honra a Deus. Uau! E aqui, a gente lembra na aula passada, né? Inclui a falsa misericórdia, né? Porque tem gente que tem a falsa misericórdia, dá aos pobres, mas dá desprezando. Isso é falsa misericórdia. E aqui diz, quem insulta o pobre está insultando a Deus. Porque Deus criou o pobre. Deus criou todo mundo, é criação de Deus. Se você está rejeitando a criação da pessoa, você está rejeitando o Criador. Você está achando que aquilo que ele criou não é nada. Ai, que bobeira, ai, que coisa, ai, que ser horrível, ai, que ser nojento. Você está falando de quem o criou. Deus criou aquela pessoa. Mas quem faz ao pobre, honra a Deus. Sabe o que me lembra aqui? Me lembra quando Jesus diz, né? Jesus diz assim, eu vim nessa terra. Vai ter um momento que eu vou falar. Eu vim nessa terra, né? E quando eu vim, vocês não me atenderam. Eu pedi água e vocês não me deram. Eu pedi comida e vocês não me deram. Eu pedi um agasalho e vocês não me deram. E os apóstolos vão e falam para Jesus. Mas quando, né? Os apóstolos não, acho que Jesus que fala na própria parábola. Aí vocês vão me perguntar, mas quando foi que o Senhor veio e pediu tudo isso e a gente negou a te dar? E Jesus diz, eu vim como pobre que pede a esmola e você não deu. Eu vim como a viúva que pede socorro e você não deu. E é isso que ele está dizendo aqui, né? Quando você ajuda o pobre, você honra a Deus. Quando você é bom para o pobre, você tá honrando a Deus, né? E não é a falsa misericórdia, é a misericórdia de verdade, né? Versículo 32. Pela sua própria malícia é lançado fora o perverso, mas o justo até na morte se mantém confiante. Uau! Aqui tá falando sobre algo, gente, que só o justo tem. A esperança na morte. O ímpio não tem isso. Não tem. É algo exclusivo do justo. Diz aqui, pela sua própria malícia é lançado fora o perverso, né? O perverso vai ser lançado fora, vai ser excluído do reino de Deus, vai ser excluído do reino de justiça e de paz, por causa da própria maldade dele. A culpa é dele. Foi por causa da maldade dele. Ele foi expulso. Mas o justo,
até na morte se mantém confiante. Sabe quem eu lembro aqui? Eu lembro de Paulo e de Pedro. Eu lembro de Estevão. O justo até na morte se mantém confiante. Porque, gente, quando a pessoa tá na morte, imagina um ateu na morte, imagina um ímpio na morte, né? A pessoa tá ali, a pessoa tá na morte, né? Imagina um ladrão chega e fala, ajoelha, eu vou te matar. O ímpio, o ateu, não tem esperança mais nenhuma. Fala, meu Deus, tô acabado, já era. Ele não tem esperança pós-morte. Agora, um justo, ele vai ajoelhar. Eu lembrei até de um filme agora, de uma história real que eu mandei pra vocês quando a gente tava fazendo a campanha, né, de fortalecimento espiritual. Tem um filme, eu não lembro o nome do filme, mas tem um filme de uma história real de uma menina, uma adolescente, e ela, na escola dela, tiravam uma dela, porque ela era cristã, né, tiravam uma dela. E tinha um rapaz que ele sofria bullying nessa escola, e ele decidiu entrar na escola e matar o pessoal da escola. E quando ele estava entrando na escola, ela estava na porta da escola, lá de fora. E ele começou Uma Vida com... Obrigada, Duda. O nome do filme é Uma Vida com Propósito, é uma história real. E ele estava entrando na escola, quando ele entrou na escola, ele matou o rapaz. Quando ele chegou nela, ele falou para ela renegar a fé dela. Então ele deixaria ela viver. E ela falou que ela não ia renegar a fé dela. E ela morreu. É uma história real, ela morreu. E é o que eu lembro aqui, sabe? Mas o justo até na morte se mantém confiante. Porque o justo sabe que a morte dele não é o fim. Porque ele sabe que ele vai ressuscitar. Ele sabe que ele vai reinar 1000 anos nessa terra com Cristo. E ele sabe que ele vai para Jerusalém Celestial. Ele vai para outra terra que Deus preparou para nós, né? Então ele tem esperança até na morte. Então ele tá confiante até na morte, não tem problema não. Eu morro, por Cristo eu morro, tô de boa. E é assim, que lindo, né? Versículo 33. Nossa, esse capítulo é longo. No versículo 33 diz assim: no coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos será conhecido até entre eles. Será conhecido até entre eles, né? Parece meio estranho quando a gente lê, né? Como assim? No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos será conhecido até entre eles. Como assim? Lembra que ninguém conhece o nosso coração? Ninguém sabe a dor que eu sinto. Ninguém sabe a alegria que eu sinto. Ninguém sabe o que está no meu coração. Ninguém. Só Deus. Só aquele que perscruta os corações. Ninguém mais. E aqui está dizendo isso. No coração do sábio está a sabedoria. Está guardada a sabedoria. Está guardado o entendimento, o conhecimento. Mas o coração do tolo todo mundo conhece. Ai, gente, é muito claro o coração do tolo, né? Não precisa assim, igual a gente, né? Que a gente ninguém sabe o que passa no coração do outro. Mas no coração do tolo é muito simples, muito fácil, né? Que há tolice ali, alguma maldade ali, alguma coisa ruim ali. E é isso, é muito fácil saber o que há no coração do tolo. Versículo 34, é o penúltimo, graças a Deus. Tô cansada hoje, já são 2 horas de aula. Versículo 30, mas eu falei bastante, né? Versículo 34. A justiça engrandece um povo, mas o pecado é uma desgraça para qualquer nação. Também simples, né? Versículo 35. O rei se alegra no servo prudente, mas sobre o que o envergonha cairá o seu furor. Tá entendendo que rei é esse que está sendo falado aqui no versículo 35? Está sendo falado sobre Jesus. Vou ler de novo. O rei se alegra no servo prudente, mas sobre o que o envergonha cairá o seu furor. A Bíblia diz isso mesmo. Às vezes a pessoa fica tão assim, né? Ai, Deus ama o pecador, Deus ama o pecador, Deus ama o pecador, né? Parece que nada vai acontecer ao pecador. Mas a Bíblia diz que na hora de ser lançado um lago de fogo e enxofre, junto com Satanás, a besta e o falso profeta, quem vai ser lançado não vai ser o pecado, vai ser o pecador. A Bíblia diz isso, né? E as pessoas se esquecem.
né? Então, amém, gente, glória a Deus. Nossa, vocês continuaram firmes e fortes aqui comigo. 2 horas de aula, glória a Deus, amém. Deus abençoe cada um de nós, amém. Em nome de Jesus, amém. Fiquem todos com Deus, viu? E até amanhã, com a graça de Deus, amém, né? Pra gente ter mais uma aula aí, né? Provérbios tá demorando, né, gente? Provérbios é um livrinho aí longo, né? Não tem como fazer dobradinha, né? É muito versículo, né? Muita coisa, conselhos pequenininhos, né? Então não dá para fazer dobradinha igual a gente vem fazendo aí nos outros livros. Mas amém. Devagarzinho a gente chega lá, glória a Deus, né? Então o importante não é a rapidez. Amém, Duda. A Duda falou que nada, tá proveitoso. Amém. O importante não é a quantidade nem a rapidez, né? Mas é a qualidade, a gente entender, né? A palavra de Deus vir a tocar os nossos corações e a gente compreender realmente a verdade de Deus. Amém, glória a Deus. Deus abençoe a todos, tá? Vou desconectar o Facebook, Instagram, YouTube, amém? E eu vou perguntar